Fala, Douglas. Fala, Bruno. Tudo bom? Vou permitir as pessoas aqui. Tá bom. E o Spinoza ali atrás? Tem o Olha Freud lá. lá, tem o Spinoza. Mas tem o Spinoza, e que eu fiz ele em tamanho maior, justamente por isso, né? Para Aham, brincar um pouco com isso. aham. Boa noite, boa tarde, é um horário. Esse horário sempre é o limiar entre boa tarde e boa noite. Aham. A gente vai começar em alguns instantes, tá bom? Divulgar. Boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu vou ficar aqui na função de autorizar a entrada. Esse é um evento da Associação Falacer, uma associação recente que surgiu a partir da psicanálise desse palavrão freudo-lacaniana, né? E, e eu fiz um convite que, para mim, tem um significado especial, de chamar o Douglas para vir falar aqui com a gente, para a gente ter uma conversa sobre isso. E já teve um momento em outro espaço que eu convidei ele, que a gente fez uma live e foi muito interessante, porque a gente foi colega, estudou junto e, enfim, tem diversas memórias afetivas aí nas nossas trocas, nas nossas discussões e em coisas que a gente conversou e que, para mim, pelo menos, agora tem retornado a partir da psicanálise, né? Mas para quem não conhece, o Douglas Barros, ele é formado em filosofia, é um filósofo de Itacoacite, ele graduado em filosofia pela Unifesp, mestrado pela Unifesp num texto sobre a teoria do romance, se eu não estou enganado, do Lukács. O doutorado também na Unifesp sobre o sentido político, tem até inclusive livro do sentido do político em Hegel, além de algumas discussões muito interessantes, muito pertinentes em livros que ele publicou, Um Lugar de Branco, Um Lugar de Negro, se não me engano, pela editora Edra, e recentemente O que é Identitarismo, pela editora Boitempo, e tem feito diversas discussões, além de outros coletivos de psicanálise, de filosofia, das ciências sociais, das ciências humanas em geral, no qual ele circula colocando algumas questões. A questão da identidade é algo que nós conversávamos há bastante tempo, e isso foi dar frutos, né? Recentemente, acho que não faz tanto tempo que você publicou o livro Identitarismo. A gente aqui, a ideia é conversar sobre a psicanálise depois de Fanon, mas antes de entrar propriamente no tema, eu queria abrir para o Douglas se apresentar, falar, enfim. Depois a gente entra propriamente no tema. Isso é aquela entrada anterior à própria coisa. Bom, Bruno, agradecer. Para mim é um prazer conversar com você de novo, né? A gente tem aí uma estrada, né? De camaradagem, companheirismo juntos. Também é um prazer falar a associação, né? Eu acho que é importante a gente repensar o lugar da psicanálise e pensar também, né, todo o arsenal crítico que a psicanálise ajudou a organizar, né? Porque tem algo que me parece importante a psicanálise, que é essa desestruturação de algumas verdades e sensos comuns postos. Então, quando a gente pensa a interseção, né, entre a intersecção entre psicanálise e teoria crítica, eu acho que a gente observa um encontro possível que, de certo modo, desestrutura algumas verdades dadas, né?
Então, sempre é um prazer poder conversar contigo e sempre é um prazer poder falar de psicanálise. Bom, quanto à apresentação, acho que você já me apresentou bem, então tá tudo certo. Tava. Vocês estão me ouvindo agora, né? Uhum. Justamente esse é o tema que um pouco que eu quero trazer para a gente chegar em Fanon e como que Fanon ele é um marco, por assim dizer, de um certo processo histórico Uhum. e de alguma forma como um certo pensamento crítico da notícia de uma violência que está ocorrendo há um tempo considerável, só que em determinados momentos isso ganha expressão por meio do pensamento, por meio da teoria. A filosofia tem esse papel, Uhum. a psicanálise também, mas eu quero, para chegar no Fanon, acho que pensar alguns marcos da psicanálise e a intersecção entre psicanálise e outras áreas do conhecimento. Acho que Uhum. tem um elemento que me parece muito interessante, muito pertinente para considerar a psicanálise, é como que acho que quando você aludiu a isso, ela desestabiliza o marco do conhecimento tido como objetivo, tido como científico, tido como certo. A força do Freud ao fundar a psicanálise, mais do que um método, que é também um método clínico, ele, ao mesmo tempo, e aí está para além das intenções, ele, bom, toda a coisa da ferida narcísica do homem, né, a terceira ferida narcísica, onde o homem não é senhor na sua própria casa, o inconsciente, é um registro que mostra que tudo aquilo que supomos que controlamos, supomos que depende das nossas intenções, depende do nosso livre-arbítrio, entre outras coisas, isso cai, mas não só. É um conhecimento que ele se coloca, por um lado, como não completo, né? Então, a dimensão da falta, muito tematizado por Lacan, já aparece não tanto como um chavão, mas aparece como essa ausência como ausência de conhecimento, como elemento de investigação e de enigma. Eu acho que olhar a vida como enigma, eu acho que isso é muito filosófico, para quem é da filosofia, acho que tem uma questão de pensar a dimensão de enigma, e enquanto você está do século XIX para o XX, num regime onde o tipo de saber é o típico científico positivista, que até hoje ressoa em discussões, por exemplo, por Popper, e toda uma tradição que se deriva disso, e o seu uso aplicado, e aí ignorando todo um acúmulo da discussão teórica entre poucos, né, da discussão filosófica entre poucos, mas vai tendo um uso aplicado dessa concepção que produz sensos comuns, produz estereotipia, produz noção de normalidade, noção de patologia, noção, inclusive, do certo e do errado, e que isso vai atingir o centro do processo da vida social e, nesse sentido, das formas de sofrimento que esse saber se produz e reproduz. E se a gente for pensar o Brasil, toda a força dessas teorias na frenologia, em outras teorias fascistas, como forma de segmentação, como forma de gestão da violência, do trabalho escravo, a hiperexploração e certas marcas que acho que ficaram na pele do Brasil, ficaram na pele do povo brasileiro, pensando como um corpo. E aí talvez eu penso o corpo um pouco como Spinoza, né? Vários corpos juntos, várias pessoas juntas formam um corpo coletivo. Então eu estou pensando num sentido talvez metafórico, para quem é muito de Lacan, enfim, uma noção mais metafórica de um corpo, né? Que é marcado no Brasil. E isso desestabiliza esse o caráter subversivo da psicanálise. E aí, Lacan
Lacan, ele dá notícia, não. Eu acho que o Lacan, ele é um esforço de combater a perda dessa dimensão subversiva que os neofreudianos vão ter quando vão pensar na psicanálise como adaptação, sobretudo o que a gente pensa de psicologia do ego. Né? E aí, a partir disso, um campo de batalha no qual Lacan trava, se a gente for pensar em termos históricos, é grandioso o que ele faz, para além das teses particulares, mas reabilitar essa dimensão subversiva. Então, acho que isso é um ponto muito importante, acho que um ganho histórico, inclusive, para o que o Lacan faz no campo da psicanálise, reabilitando essa dimensão de subversão. Para quem se interessa, ele, inclusive, tem uma discussão sobre a ideia de revolução ou subversão, pensando essa ferida narcísica, né? O Gilson Iannini discute bastante isso no livro que ele fez, Estilo de Lacan, que é orientado pelo Safatli. Quem se interessa por isso, eu sugiro muito leitura que explora um pouco isso. E aí, ao mesmo tempo, tem uma dimensão, uma determinação mais concreta, para falar em termos hegelianos ou marxistas, uma determinação mais concreta que ficou à margem, eclipsado por todo esse teor subversivo, que é uma dimensão do corpo, porque se o corpo ele está no Freud como uma tensão, o começo do Lacan, o corpo é mero imaginário, e aí é uma fase idealista do Lacan, em termos, pelo menos a minha leitura é essa, aonde o corpo vai sendo apenas uma produção imaginária, e depois ele reabilita. O último ensino de Lacan, ele procura fazer as pazes, ouvir as críticas do Merleau-Ponty e de alguns outros, do corpo que some dessa clínica, e ele reincorpora através do gozo. O próprio nome falacer remete a isso, né? O sujeito do inconsciente junto com o gozo, o corpo, as pulsões. E aí eu ponho isso porque a materialidade desse corpo fica à margem, e parece que é com Fanon que isso ganha como um estrondo, né? Uma espécie de um grande barulho, no sentido de algo que marca, algo que avisa, algo que dá notícia de um processo que está o tempo inteiro ocorrendo, no sentido de que os corpos continuam na lógica de violência, e que essas abordagens da psicanálise, pensando a psicanálise como um saber, como uma área de conhecimento, como uma área de intervenção, ou em última instância como praxis, no sentido dessa unidade entre o que se fala, o que se produz em termos de saber e também o que se faz. E aí, então, vista como uma praxis, ele revela, demonstra um campo ignorado, não visto, recalcado, literalmente, eu diria literalmente recalcado, que é a questão das marcas corporais que ficam, e aí toda a contribuição de Fanon para colocar um elemento que, para encerrar minha fala aqui, passar para o Douglas, mas o que eu particularmente acho que é um ponto de encontro do Fanon com Freud, num sentido muito particular, e até disso, né, a crítica que ele faz ao Lacan e uma relação diferente com Freud, um exercício de alteridade, um exercício de ouvir o singular, a gramática do outro, no seu esforço de alteridade maximamente possível, eu chamaria assim. E então, um dos elementos que Fanon me interessa, e eu penso que nisso ele toca com a grandiosidade do nascimento da psicanálise, como esse esforço de alteridade que a escuta psicanalítica exige, coloca, que é o outro, uma alteridade de entender a gramática do outro, o outro sem grande outro, estou pensando o outro mesmo, os outrinhos, os seres próprios, né, os corpos, literalmente, o que aquilo significa, sem o que o colega Guilherme, da associação, está aqui também, vai falar um pouco, ele estuda o Fanon, e está desenvolvendo um projeto de
de estudos, algo que, em conversas com ele, acho que ele trouxe essa questão de uma saturação simbólica, né, de uma saturação que, ao você já ter previamente os significados prévios a partir de um certo local identitário, do branco, do negro, da mulher, do homem, não se escuta propriamente, não se entende essa gramática, né, no sentido de aprender uma língua diferente, algo dessa ordem. E então, por hora, enfim, eu queria abrir com essa questão, acho que para situar a psicanálise numa perspectiva subversiva e, consequentemente, da crítica, da teoria crítica, e você poder falar um pouco do que você pensa e o lugar de Fanon na psicanálise e as consequências da psicanálise depois de Fanon. Uhum. Bom, acho que para iniciar a nossa conversa, a partir do que você expôs, Bruno, eu vou fazer uma divisão numa tentativa didática, né, propedêutica, de situar dois momentos fundamentais da psicanálise e situar o momento em que o Fanon adentra, né, não a psicanálise em si mesmo, porque, como a gente sabe, o Fanon ele era um psiquiatra, né? Só que o que Fanon elabora através da sua teoria que vem também da prática clínica, tem um diálogo frontal com aquilo elaborado pela psicanálise. Então, vou fazer um repasse, basicamente, no que você colocou, né, só para, eu acho que assentar um pouco o terreno para a turma vir com a gente, né? Bom, eu acho que a Vanesca tá pedindo a palavra. É, sim, eu só. Desculpa, Douglas, te interromper Tranquilo, bem no início, mas né? é só porque tem gente pedindo para entrar. Já recebi mensagem no WhatsApp, aqui no chat. Então, só para o pessoal que está aguardando a entrada não perder o início da sua fala. Então, eu estou tentando chamar a atenção aqui, porque o Bruno precisa liberar esse pessoal. Tá bom? Desculpa Obrigado. aí atrapalhar. Obrigado pelo lembrete, liberei aqui, vou ficar atento a isso. Não, que é isso. Não atrapalhou não, Vanesca. Bom, então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa ter como referência é o momento do próprio surgimento da psicanálise. É preciso, eu acho que, de certo modo, a gente se lembrar que, nesse primeiro momento da psicanálise, o problema da psicanálise não era com a filosofia, né? Então, isso a gente tem que deixar em evidência, porque, na verdade, a psicanálise me parece surgir num momento fundamental na história do pensamento humano, que é um momento de crise da própria ciência, né? A psicanálise, eu gosto de fazer uma leitura, né, de que a psicanálise ela é um sintoma da, da validade de um modo de pensar científico cuja data tinha vencido, né? Então, a psicanálise ela se defronta com problemas que o arcabouço científico à sua época, e sobretudo o arcabouço médico à sua época, é incapaz de responder. Então, só para relembrar uma pequena historinha que todos vocês já devem saber, a psicanálise se depara com algo que é visto como um mistério à sua época, que se chama histeria, né? Era um mistério, ninguém sabia muito bem como explicar aquilo, né? Porque, para vocês terem uma ideia, você tinha vários sintomas que eram reunidos sob o único signo, que era a histeria, mas esses sintomas variavam de pessoa a pessoa. Então você tinha uma histérica que não falava, você tinha uma outra histérica que só falava na língua que não fosse a língua materna, né? Você tinha ido uma terceira que tinha perdido o tato, não conseguia sentir as coisas. Você tinha uma outra que era muda, que tinha ficado muda, estava com mutismo, outra cega, outra que tinha alucinações, e tudo isso era reunido sob um único
signo, que era o signo da histeria. Qual que era o problema misterioso à época? Que, do ponto de vista de tudo aquilo que tinha disponível para a forma de diagnóstico, né? Então, do ponto de vista dos diagnósticos possíveis, das tecnologias de diagnósticos possíveis à época, você fazia os exames nessas garotas e o problema fisiológico, nenhuma tinha um problema fisiológico. Tá? Então a pergunta é, como que a pessoa deixa de ter o tato, como a pessoa deixa de sentir o gosto, como a pessoa fica cega, como a pessoa fica muda, sendo que do ponto de vista fisiológico está tudo bem. Tá? E hoje, olhando, né, fazem, sei lá, mais de 150 anos, que isso ocorreu, a gente já não consegue mais sentir o impacto disso, mas o que a gente tinha era uma epidemia na Europa de sintoma histérico. Né? Então, isso desafiava, de certo modo, tudo aquilo que tinha sido instituído em termos de razão científica à época. E aí é bom lembrar que nós estamos a essa época com o predomínio fundamental daquilo que a gente vai chamar de ciência positivista, que, de certo modo, entra em crise no final do século XIX, mas ainda hoje é aquilo que operacionaliza uma ideia de razão científica. Então, mesmo com as revoluções científicas do século XX, nós ainda, popularmente, temos a presença muito forte do positivismo, né? Que é essas bobagens que saem nesses livros aí daquela Pasternak, né? Enfim, são essas bobagens que pensa uma forma de razão científica vinculada à ideia de correlacionar a experiência com conceito e pronto, está dado o fenômeno da ciência. Só que o ponto é que quando a psicanálise emerge, ela emerge justamente pelo fato de que essa forma de razão científica não dava conta do fenômeno que se operava de forma epidêmica na Europa. É nisso que Freud vai entrar. Né? Quer dizer, o Freud, que era um neurologista, né? Então veja, o neurologista, apesar de mudar muito a neurologia de hoje para a época de Freud, a ambição ainda era encontrar o pensamento dentro do cérebro da pessoa. Né? Então, era cortar a cabeça, abrir cérebro e ficar lá vendo aonde que está o pensamento, se aqui é onde se localiza a paixão, por aí vai. Né? Freud é esse cara. O Freud não nutria ilusões metafísicas acerca do amor. Ele quer encontrar ali na cabeça da pessoa, só que o Freud vai abrindo centenas de cabeça e não acha. Né? E a partir da prática medicinal dele e da pesquisa dele, ele não consegue. Ele fala, bom, aqui nós temos realmente algo da ordem do mistério. Então, é só quando ele vai encontrar com o Charcot na Salpêtrière, em Paris, com 16 mil histéricas internadas, com formas violentíssimas de lidar com elas, né? Porque, bom, nós estamos no século XIX, né? Não se esqueça, a mulher não era um sujeito, né? Talvez isso tenha mudado hoje, ou não, né? Vai saber. Né? Mas no século XIX a coisa ainda era mais profunda, né? Então essas mulheres elas tinham, na verdade, os seus corpos roubados, né? Por um discurso médico orientado por uma prática positivista que era radicalmente violenta. Né? Quando o Freud chega na Salpêtrière, em Paris, ele se depara com o Charcot, que está propondo um método esquisito à época, e que até hoje no senso comum é esquisito, que é a hipnose. Né? O que acontece? Ao ser hipnotizada, bom,
Tem o famoso quadro, né? Depois busquem aí o quadro do Charcot, né? Da Salpêtrière, que ele recolhia uma voluntária, né? E expunha essa moça num palco que era ladeado por médicos, né, para mostrar os efeitos da hipnose sobre essa moça. O ponto é que essa mulher, muitas vezes, elas não bebiam água, elas não conseguiam mexer algum membro do corpo, e quando elas eram hipnotizadas, elas conseguiam fazer tudo isso. Tudo isso retornava à normalidade. É aí que Freud se dá conta que há um fenômeno sendo operado, né, cujo sintoma não se correlaciona ao trauma. Né? Quer dizer, você tem um sintoma que é operado na pessoa, só que esse sintoma está desligado à causa de origem, à causa originária dele, que o Freud vai chamar de trauma. Então, o Freud percebe que há um trauma inconsciente que organiza os sintomas dessas mulheres, dessas pacientes. Né? E é aí que o Freud enuncia a ideia do inconsciente. Né? O que o Freud percebe? Que do ponto de vista fisiológico, essas mulheres estão normais, mas há uma força traumática que organiza os seus sintomas e precedem de acontecimentos que não estão postos nesses sintomas. É aí que o inconsciente aparece para Freud. O Freud percebe que, diferente da medicina até os nossos dias, o Freud percebe que o ser humano é uma totalidade, uma relação entre o psíquico e o corpóreo. Né? E que o que acontece no psíquico tem reflexos no corpóreo, o que acontece no corpo tem reflexos no psíquico. Quer dizer, o Freud percebe, né, a totalidade do sujeito. Né? E essa totalidade só é presumida, só é sustentada se levar em consideração que há formas inconscientes que organizam o sentido de nossa ação e mesmo o sentido da nossa própria relação corporal. É aqui que o inconsciente se inscreve. Só que o que acontece com o velho Freud, né? O velho Freud, ele é um homem do século XIX, né? Então ele ainda está, e ele vai viver o resto da vida buscando consolidar a psicanálise como uma ciência, tal como ele aprendeu no século XIX. Né? O próprio Freud, trocando em miúdos, ele não se dá conta de que o que ele desencava ao colocar o inconsciente como um dado central à experiência humana é uma revolução em termos da própria ciência. Que a ciência, à sua época, não tinha como dar respostas à sua própria descoberta. Então, mesmo, né, com isso, veja, né, tem vários momentos na vida do Freud que isso vai ficar de forma muito marcada, né? As cartas que o Freud troca com Einstein, né? A própria recusa do Einstein nomear o Freud para o Nobel de Ciência, porque o Einstein também era um cientista do século XIX, ainda que ele tenha operacionalizado uma revolução na própria ciência. Né? Revolução que ele nunca se deu conta também, porque o Freud é outro que vai morrer, o Einstein, desculpa, é outro que vai morrer tentando unir, né, os campos científicos. Né? Então você tem uma operacionalização de uma revolução que, primeiro, em termos médicos, recoloca o ponto de vista da totalidade. Né? Quer dizer, não há uma cisão entre alma e corpo. Né?
essa falta de cisão entre alma e corpo indica que para tratamento do sujeito, né, precisamos lidar com o sujeito na sua singularidade. Precisamos entender a experiência desse sujeito, né, ou dessa sujeita, que foram as mulheres, as causadoras da psicanálise, né? Então, e aí tem uma questão. Tudo bem, nós temos esse princípio, né, o primeiro período da psicanálise, em que você tem uma centralidade do saber psicanalítico dado na clínica. Então, o Freud, né, depois se vocês quiserem ver lá o ressentido Jung, por exemplo, ele vai dizer, bom, Freud não lia Kant, né? Uma das reclamações do Jung é essa, né? O Freud não lia Kant, né? Porque o problema para Freud não era filosófico, né? Era de como pensar o sujeito na sua integralidade, como organizar formas, né, de tratamento ao sofrimento que se organizava de maneira psíquica a esse sujeito. Essa era a questão de Freud. Só que Freud, evidentemente, ao pensar o inconsciente, né, pensar a centralidade das pulsões como aquilo que organiza a experiência do sujeito e a forma de subjetividade, de organização subjetiva do sujeito, ele vai interferir de maneira radical na filosofia. Porque o Freud operacionaliza, a partir disso, uma revolução para pensar o sujeito. O sujeito que era até então visto como íntegro, translúcido, e no leme das suas paixões, ele agora é visto como alguém descentrado, um sujeito duplo, que já era pensado por Dostoiévski no século XIX. Né? Quer dizer, um sujeito que é um sujeito do inconsciente, né? Como algo que o atravessa, né? E que acaba sobredeterminando muito das suas escolhas, né? Inclusive organizando a base das suas neuroses. Né? Então, isso impacta diretamente na filosofia. Bom, passam-se os anos, né? O Freud, ele escreve a primeira tópica ali junto com a interpretação dos sonhos, mas a partir dos anos 10, do final dos anos 10, ele enuncia uma segunda tópica, né, que vem junto com a morte da sua filha, né, que altera, de certo modo, né, o Freud vai pensar a pulsão de morte depois da Primeira Guerra Mundial e depois da epidemia, né, da gripe espanhola, que acaba levando a filha dele. O Freud também vai pensar o lugar do luto diferente do que ele pensava quando ele perde a própria filha. Bom, fica a anedota aí para vocês depois darem uma buscada. Né? E aí o Freud, a partir da segunda tópica, né? A primeira tópica é o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Né? A segunda tópica é o id, é o isso, né? O supereu e o eu. Né? Nessa segunda tópica, o Freud, qual é uma das determinações fundamentais da mudança da segunda tópica? Na primeira tópica, o Freud ainda está muito embebido da medicina da sua época. Né? Então, ele quer encontrar um lugar substancial ao inconsciente. Né? Então, ele ainda está buscando no cérebro ali, né, como neurologista, o lugar onde fica o inconsciente ali. Né? Na segunda tópica, o Freud vai perceber que esse inconsciente ele é operacionalizado na linguagem. Né? E isso é muito, de certo modo, revolucionário. Tá? Porque o que o Freud está colocando é que há algo
na inscrição de sentido da nossa experiência atravessado pela linguagem, que se traduz em reminiscências, em rememoração e que organiza a nossa experiência. Tá, eu sei que não foi tão fácil isso que eu disse, mas tem uma coisa que talvez ajude. Se vocês já leram Proust, né? O Proust, ele tem uma questão muito bonita ali no Caminho de Swan, primeiro volume, né, do Em Busca dos Tempos Perdidos, que é muito bonito. Eu acho que vale a pena ler, aliás, tem que ler, né? Mas o Proust, ali no Caminho de Swan, a primeira cena que dura, acho que 100 páginas, né? É uma xícara de café, uma xícara de chá, né? É toda uma reminiscência que o personagem faz em torno de uma xícara de chá. É muito bonita essa cena e elucida muito a forma como depois o Freud, na segunda tópica, vai pensar o inconsciente, justamente porque nessa xícara de chá ali do personagem, né, você vê a transposição de várias reminiscências que faz com que a personagem reviva os momentos do passado. Né? Isso significa... Bom, e aí a gente precisa pensar a linguagem em sentido alargado, né? Não é a linguagem falada, mas o mundo que operacionaliza a nossa linguagem, que é tudo. Tudo à nossa volta é um fenômeno encampado na linguagem. Né? Então, essas pequenas reminiscências da experiência, que é uma experiência tátil, é uma experiência corpórea e é uma experiência de pensamento. Tá? Então você está ali diante de uma xícara de chá e de repente você é transportado por alguma sensação a um passado que você nem sabia que existia mais. Né? Mas não é só que você é transportado, não sei se já aconteceu com vocês, mas você vivencia isso, né? De repente você sente um cheiro de um café que você lembra da sua avó, né? E de repente aquela sensação te transporta novamente para aquilo que foi. Pois é esses registros sensoriais, táteis, reflexivos, né, que organiza essa experiência da linguagem, que organiza a condição de possibilidade do inconsciente. Então a segunda tópica do Freud se torna uma tópica orientado por uma nova forma de pensar, inclusive, a ciência, que até hoje foi ignorado, eu diria. Até que vem, acho que o segundo período fundamental à psicanálise, que é a subversão causada por Lacan. Né? Bom, Lacan, ele, ainda que tenha sido contemporâneo de Freud, né, ele esteve na IPA em 33, salvo engano. Não, acho que foi em 35. Peraí, deixa eu lembrar, porque é o seguinte, o Lacan, como vocês sabem, ele vai ser um médico, um psiquiatra, né? E há uma barreira de Freud na França, à época de Lacan. E essa barreira, ela é uma barreira chauvinista mesmo. Né? É uma barreira chauvinista por conta, entre outros motivos, das várias guerras. Como vocês sabem, os europeus eles amam se matar entre si. Né? Então, as várias guerras, né, fazem com que haja uma espécie de chauvinismo europeu, chauvinismo francês, que barra a entrada tranquila do pensamento freudiano na França. Né? Então, a psicanálise, os franceses terão notícias da psicanálise, porém, é uma psicanálise totalmente filtrada pela fenomenologia e por esse chauvinismo francês. O Lacan, ele, em 1931, ele está para pensar, 1930, ele está para pensar a tese de doutorado dele.
e acontece um caso na França muito interessante. Né? Alguns dias antes desse caso ocorrer, o Lacan encontra o Salvador Dalí. Né? Porque o Dalí ele tinha lançado uma tese que tinha sido considerada por Lacan uma tese interessante para pensar como o sintoma se organiza a partir das relações que o sujeito tem com a linguagem. Né? Sobretudo o sintoma da paranoia. Aí o Lacan vai lá fazer essa entrevista com o Dalí, né? Enfim, tem várias anedotas desse encontro, mas os dois são jovens, né? E o Dalí está ali no momento áureo do surrealismo, então ele é um personagem, né? O Dalí enfia um monte de esparadrapo no nariz para receber o Lacan ignora isso. Depois desse encontro, eles só vão se encontrar 30 anos depois, mais tarde. Mas vai acontecer um caso em Paris, que é a Marguerite Pantin, ela tenta assassinar a Huguette Dufaux, que era uma atriz muito famosa do cinema mudo, né? Com várias personagens marcantes, enfim, era uma celebridade ali nos anos 30 na França. E a Marguerite Pantin, ela vai tentar assassinar, ela felizmente não consegue, a Duflo consegue segurar a faca, ela espera a Duflo na entrada do teatro, a Huguet está indo fazer uma peça, ela tenta assassinar, só que a Duflo consegue tomar a faca da mão dela, e os seguranças vêm, prendem ela, e percebem que ela está em delírio. Né? Percebem que ela surta, ela vai presa. Bom, os jornais amam a história, né? Fala atriz, né? Imagina, os anos 30, né? A atriz sofre tentativa de homicídio, por aí vai, né? Põe na tela, né? E o Lacan lê essa notícia, e a Marguerite Pantin, depois de um mês em surto, ela acaba indo parar no hospício onde o Lacan trabalha. O Lacan se interessa muito pelo caso e escreve uma tese sobre a paranoia. Isso em 1931. Escreve uma tese que vai ficar célebre já, né? Muitas figuras importantes à época. O Lacan está com 25 anos. Eu esqueci quando o Lacan nasceu, em 1901? Alguém dá uma googada aí e me lembra disso. Oi? 1901? Foi isso? É isso? Bom, ele está jovem, né, quando ele escreve essa tese. Muitas figuras à época celebram essa tese, o surrealismo. E aí é muito interessante, porque o Lacan nunca foi um personagem que se declara de esquerda. Ele nunca, né, se declarou de esquerda, porém, a tese dele é celebrada justamente por toda a esquerda da época, né? Então, os surrealistas, Paul Nizam, que é amigo do Sartre, gosta muito da tese dele, entre outras coisas porque tinha muita coisa de fenomenologia, essa tese do Lacan, e tinha muita coisa do espírito francês, né? Então, a galera celebra, fala, putz, tem aí até que enfim um psiquiatra que não é tacanho, né? Então, ele é um pouco ali celebrado pela turma toda, só que o que Lacan percebe é que as respostas que ele dá ao caso Aimé, que é como vai ficar conhecido a tese, são respostas que não são satisfatórias. Tá? Lacan não tinha passado até então pela análise, e no fim da tese dele ele percebe que ele precisa da análise e que ele vai precisar de Freud. Né? Então ele lança a tese fica famosa,
mas ao mesmo tempo ele acaba indo parar no divã de um judeu chamado Loewenstein. Ele inicia, então, o seu processo de análise depois da tese de doutorado, e aí ele percebe, né, que há algo na inscrição da psicose, né, que ultrapassa as formas fenomenológicas que ele tinha elaborado. Né? E é aí que o Lacan vai parar na psicanálise. Né? Ele vai ficar 6 anos ali com o Loewenstein, né, fazendo análise, e no final o Loewenstein vai dizer que Lacan é inanalisável. Né? Enfim. Mas aí ele ingressa na IPA, né? Ele consegue ingressar na IPA e ele promove, e aí tem uma coisa que talvez desse espírito francês, né? O Lacan sim vai trazer a filosofia para pensar a psicanálise, mas é muito interessante porque não é uma subalternidade da psicanálise à filosofia, é o contrário, né? É a subalternidade da filosofia à psicanálise, né? Ele vai trazer uma espécie de subversão, porque, de certo modo, Lacan percebe que o discurso do saber muitas vezes impõe a incapacidade da captura da verdade. Então, ele provoca a filosofia nesse sentido, no sentido mesmo que a filosofia muitas vezes se organiza por um engessamento do saber, e aí ele está falando do discurso universitário, que na França faz muito sentido, né? Porque o discurso universitário é algo que se torna, no século XX, algo de um regime francês mesmo. Né? Bom, o ponto é que Lacan e aí a gente precisa também situar um pouco o contexto à época. Né? Nós estamos num contexto em que Lacan se depara com a fenomenologia, e essa fenomenologia ela vai ter um impacto decisivo via Sartre e Merleau-Ponty, né? E Simone de Beauvoir, né? O Sartre vai ter uns. Bom, essa galerinha era tudo amiguinho, tá, gente? Todo mundo era amiguinho, bebiam junto, tá? Tem fotos, inclusive. Eu devia ter separado aqui para mandar foto para vocês. E depois da ocupação nazista em Paris, os intelectuais eles se juntam, né? Porque vai fazer o quê? O fascismo tá à porta, né? O nazismo tá à porta. Então, todo mundo se junta, né? O Lacan, por exemplo, ele vai ser muito amigo do Merleau-Ponty. Né? Então, a filha do Lacan vai dizer que a única vez que ela viu Lacan chorando foi na morte do Merleau-Ponty. Tá? Então, eles tinham uma relação muito próxima de amizade. Né? O Sartre tinha evidentemente, ele tinha uma treta com o Lacan. Né? Evidentemente, Lacan tinha uma influência decisiva de Sartre, que hoje, pelos seminários, a gente não consegue capturar, porque é o Millet que monopoliza os seminários e ele não dá as fontes, então a gente acha que o Lacan é quase um guru, né? Que a gente não sabe com o que ele está dialogando. Então, nossa, como ele era criativo, mas na verdade ele estava discutindo com todo mundo da sua época. E aí tem uma outra questão. O Sartre é um farol do século XX da filosofia francesa. Né? Ele é, de fato, o nome da filosofia francesa, e ele vai sair, depois da Segunda Guerra Mundial, ele vai ser a grande voz da filosofia, não só francesa, mas mundial. Né? O Sartre, ele extrapola as fronteiras. Né? E na ribalta de Sartre,
uma outra escola se forja para responder, né, questões que o próprio Sartre não dava conta. Essa nova escola é o estruturalismo, né? E o estruturalismo, o Lacan vai ter uma forte influência, né, do estruturalismo. Ele é lido como estruturalista, ainda que ele seja lido como rebelde, né? E por quê? Eu acho que essa ideia do Lacan como rebelde do estruturalismo é muito importante porque, de fato, o Lacan não abre mão do sujeito. Ainda que seja um sujeito, né, determinado pela linguagem, né, tem algo em Lacan que é da ordem dialética mesmo. Tá? Que é, bom, o sujeito é determinado pela linguagem, porém, na sua ação, ele determina também a linguagem. Né? Ele não é só o efeito do discurso, como nesse efeito ele produz discurso. Tá? Isso é uma disputa no lacanismo ortodoxo até hoje, tá? Porque, né, muitos vão falar, o sujeito é o significante, é representado pelo significante para outro significante, né? Como se então o sujeito se diluísse, né, nessa produção do discurso. Mas o que Lacan faz é resguardar justamente o lugar do sujeito como aquilo que embaça. Quer dizer, o sujeito não é só um sujeito que seria um automatum do discurso, mas ele, ao reproduzir o discurso, ele torce esse discurso. Né? E por isso que o Lacan é visto como esse rebelde no estruturalismo, né? Porque ele ainda presume o sujeito. Né? E o Lacan, né, nessa posição, então, a influência do estruturalismo, é óbvio que não é esse o caso hoje do nosso papo, né? Mas o ponto é que o Lacan vai partir de algo que os estruturalistas vão partir, que é Saussure, né? O linguista, que é fundamental para toda essa turma, né? Para pensar cadeias do discurso, signo, significante e significado, né? E como isso vai organizando a experiência, no caso de Lacan, a experiência subjetiva. Né? Por isso que Lacan vai dizer que o sujeito é efeito de linguagem. Né? Não porque ele é totalmente subsumido e capturado pela linguagem, mas porque a linguagem é a condição de possibilidade do sujeito, né? Que na sua ação também acaba redefinindo a própria linguagem. Isso é uma disputa no lacanismo, né? Porque primeiro você tem o lacanismo milleriano, né? Para o qual a linguagem é etérea, né? Tá lá no céu abstrato, idealista, né? E o sujeito nasce então, né, organizado por essa linguagem e fica preso à sua cadeia de significantes. Né? Mas por outro lado você tem o lacanismo que não, né, que pensa a linguagem como uma produção contraditória organizada historicamente, né, que portanto organiza as formas como o próprio inconsciente é estabilizado. Né? E isso significa que a forma de desejar o desejo ao longo da história muda. Né? Bom, claro que eu sou dessa segunda escola, né? Porque, para além de lacaniano, eu sou fanoniano. Né? E aí é onde entra Fanon no nosso papo. É, Fanon, no Pele Negras, Máscaras Brancas, ele vai abrir o seu livro, graças ao seu editor, com o capítulo da linguagem. Né? Por isso que eu digo, os editores, ser editor não é fácil, é um trabalho muito digno, porque esse editor, em especial, acertou na mosca ao fazer o Fanon abrir o seu livro com esse capítulo. O livro Pele Negras, Máscaras Brancas, ele é de 1951,
Tô chutando. Ou 52. 51 ou 52. Eu sei que o Segundo Sexo é 1949. Aí, ó, 52. O Segundo Sexo é de 49. Esse livro foi importante para Fanon, tá? O primeiro tomo do Segundo Sexo é de 49. Um outro livro fundamental que a gente precisa, inclusive, encontrar uma forma de republicar no Brasil é a questão judaica do Sartre, né? Que são esses dois livros que são fundamentais. Antes de falar do livro, vou falar um pouco da experiência do Fanon, para a gente situar o Fanon no debate. Fanon é um filho dessa época, está acompanhando tudo isso. Fanon nasceu em 1925, né? Portanto, ele é 25 anos mais novo do que Lacan. Vai para a guerra, para a segunda, nasce numa ilha da Martinica, né? Uma ilha que é a Martinica, né? Protetorado francês, departamento de ultramar francês, com uma burguesia local, né, feita de negros, mas formada em Paris. Né? Então, toda a administração martinicana, que era algo que acontecia em todas as colônias, inclusive no Brasil, né? Quando nós éramos colônia, todos aqueles, os filhos da burguesia, que não eram burguesia, né? Mas os filhos dos proprietários, né? Eles iam estudar em Coimbra ou em Lisboa. Né? Isso acontecia na Martinica aqui no século XX. Né? Todos os filhos de administradores locais iam estudar em Paris. Fanon, ele era de uma classe média, não abastada, mas também não pobre. Né? Classe média. Né? Na Segunda Guerra, ele tenta fugir de maneira... Esqueci o termo. Enfim, ele tenta fugir para ir lutar no Exército de Libertação. Ele consegue, né? E ele chega no norte da África. Do norte da África, ele começa a subir acho que pela Itália. Não, acho que pela França mesmo. Pelo sul da França, ele vai subindo com suas tropas até que ele toma um tiro e vai parar na Argélia para se tratar. Né? Quando o Fanon volta da guerra, ele está com 19 anos quando isso acontece. Ele volta da guerra, ele ganha uma bolsa, ele é condecorado por bravura, ganha uma bolsa e vai estudar medicina em Lyon. É interessante a escolha de Fanon, né? Lyon era a capital antifascista durante a Segunda Guerra, por isso que ele talvez seja esse um dos motivos da sua escolha. Ele vai estudar em Lyon, então ele já é um leitor de Sartre, já está ali encampando toda a fenomenologia, já tem uma influência decisiva do movimento da negritude, do Aimé Césaire, né? E ele vai fazer a sua especialização em psiquiatria. Ou seja, ele era da mesma turma, mais jovem, porém, que Lacan. Né? Ele estava ali situado nos mesmos debates à época, né, que o Lacan, já mais velho, né, estava encampando. Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, que as fronteiras entre a psicanálise, a psiquiatria e a psicologia, durante esse momento, ainda não estavam bem delineadas. Né? Ambos conhecimentos, ambas formas de tratamento, elas trocavam muito entre si. Né? Então, é decisiva a influência da psicanálise, ainda que Fanon não seja propriamente um psicanalista, mas é decisiva a influência da psicanálise no pensamento de Fanon. Né?
Então, Fanon vai ler Sartre, mas Fanon vai ler Freud e vai ler também o Seminário 1 do Lacan, né? Então, o Fanon está inteirado no que está acontecendo. Bom, aí voltando agora para o Pele Negras, Máscaras Brancas. Fanon publica em 52 esse livro, tá? E inicia esse livro com um capítulo famosíssimo acerca da linguagem. Como o título da minha fala é a psicanálise depois de Fanon, eu começo a minha fala agora, tá bom? Tudo isso foi só um preâmbulo para chegar ao ponto. Bom, em 33, o Lacan lança o primeiro texto acerca do estágio do espelho. Né? Em 33, no congresso na IPA, que ele é ignorado, inclusive o Ernest Jones fala assim para Lacan, termina logo aí sua exposição, que você está atrapalhando os outros expositores. Bom, essa é uma anedota engraçada, porque anos depois o Lacan ainda vai ser ressentido com isso. Né? O Ernest Jones mandando ele terminar logo a apresentação, em que ele estava apresentando justamente o estágio do espelho. Né? O estágio do espelho, que é um texto fundamental, depois ele vai reescrever esse texto e vai publicar nos escritos, né, ali já por volta dos anos 50. E aí tem uma coisa fundamental que o Lacan estabelece uma forma de organização e pensar acerca do sujeito e pensar acerca da identidade. Né? Que bom, no estágio do espelho, o Lacan vai deixar mais ou menos o seguinte. Por volta do 8º e 15º mês de vida, veja, quando Lacan escreve a primeira versão, está tendo um debate caloroso entre Anna Freud e Melanie Klein. Tá? Ele vai nesse debate na IPA, o negócio está pegando fogo. Tá? É quase um racha trotskista. Né? A galera tá se pegando lá no Congresso, né? E tá lá a Melanie Klein e a Anna Freud, e o Lacan tá lá no meio, e o Lacan, no estágio do espelho, vai tentar dar uma contribuição que ia no mesmo sentido da Melanie Klein e da Anna Freud. Quer dizer, ele estava mais do lado da Melanie Klein do que da Anna Freud. E aí, a treta Melanie Klein e Anna Freud é bom situar, porque Melanie Klein tá lá com os ingleses, né, e a Anna Freud tá com os suíços, com os alemães. Né, com os judeus, portanto. Né. O Lacan vai fazer ali o texto do estágio do espelho nessa treta, né? E ele tem uma ideia para ele que contribuiria com aquilo que Melanie Klein estava pensando, que qual é a treta posta, qual é a grande questão que está sendo debatida, quando o sujeito emerge. Era essa a questão. Qual o momento em que a criança percebe-se enquanto eu? Né? E aí o estágio do espelho é uma dessas respostas que Lacan vai tentar elaborar, e aí ele vai dizer, bom, do 8º ao 15º mês de vida da criança, né, a criança se depara com seu reflexo no espelho, e ao se deparar com seu reflexo no espelho, aquele narcisismo primário se unifica da unidade corpórea da criança, e é ali que emerge o eu. Né? Por isso que a criança fica feliz diante do espelho, né, porque ela se percebe uma unidade de si consigo, né? Portanto, ela percebe que há um si que é ela. Né? O problema é que essa assunção jubilatória, como Lacan vai chamar, ela é muito passageira. Né? A criança percebe que aquilo que deu condições dela pensar a si como unidade de si, se desfaz
não é ela, né? Aquele outro dela não é ela, é um outro que é ela. Né? E essa identidade que ela acabou de estabelecer se desfaz. Né? Essa identidade imaginária da criança se desfaz e encampa impulso para que ela busque o reencontro dessa identidade que se perdeu. Né? E o impulso que ela vai encontrar através do quê? Da entrada no mundo da fala. Né? Então é do 15º mês em diante que a criança começa o gugu dadá, justamente porque ela se percebe como uma identidade corpórea, né? Só que ao mesmo tempo fragmentada, que se desfez na sua própria experiência, no curso da sua experiência. Portanto, é nesse momento que ela entra, né, no campo da fala. E quando ela entra no campo da fala, aí já era. Acabou, não há mais possibilidade dessa criança reconstituir uma identidade, senão no nível imaginário. Portanto, não há uma identidade sólida ao sujeito. Né? Esse impulso, a busca da identidade, se dá através da identificação. Aí entra o primado da identificação. Né? Nós vamos buscar no mundo aquilo que se perdeu em nós mesmos. Através do quê? Das identificações. Né? Identificações que organizam formas, né, da gente dar curso ao gozo, de encontrar essa unidade que se perdeu. Certo? Então, como que o sujeito é pensado por Lacan? Né? O sujeito é pensado como absolutamente descentrado, né? É algo que se organiza, né, pela representação do significante, portanto, como um semblante. Né? Não há nada de consistente, é vazio, mas é justamente por esse vazio que há a possibilidade da troca com a alteridade. Né? É justamente porque não tenho uma identidade sólida que posso me aventurar no mundo buscando me identificar com o outro a partir do encontro do que há no outro de mim mesmo. Tá? Então, o sujeito é o sujeito da falta. Tá? Então, veja que essa possibilidade de pensar o sujeito organiza um modo pelo qual o primado da identificação se coloca. Né? O que o Fanon vai dizer acerca disso? Né? O Fanon, basicamente, vai dizer, olha, é muito legal essa ideia de sujeito, né? Mas há algo na forma da linguagem, na forma como a linguagem circula, né? Que organiza modos identificatórios que tolhe a possibilidade do sujeito se identificar com o outro. Né? O que Fanon está dizendo, basicamente? Qual é a provocação fundamental que Fanon faz a psicanálise? Bom, muito bonito a noção de sujeito, que a psicanálise tem, só que ela só funciona na Europa. Esse é basicamente isso que o Fanon vai dizer. Por quê? Porque fora da Europa foram estabilizadas identidades, né, em que as pessoas demarcadas por essa identidade, elas são vistas como algo em absoluto. Né? Então, são identidades que não só organizam as formas subjetivas com que essas pessoas vão se interrelacionar com as outras, mas organiza também o modo pelo qual a sociedade que essas pessoas vivem demarca o lugar delas na lógica social. Né? Então, como pensar o primado da identificação numa sociedade colorizada? Né? Sendo que o negro vai ser negro. E assim, aonde ele for,
tem uma demarcação fantasmagórica no seu corpo que vai aprisionar ele, barrando ele as trocas simbólicas, barrando ele que ele se identifique com o outro. Né? E aí, esse barrar da identificação não é só um barrar... não é que o negro não se identifica com o branco. O negro, ele é imposto a ele se identificar só com o branco. Porque o branco é o sujeito. E o negro é a identidade. Né? Então, nesse sentido, o que a gente tem? A gente tem um desafio à psicanálise. De que sujeito você está falando? Né? Como que a gente vai pensar, então, esse sujeito que é fixado numa identidade e que é impossibilitado de realizar trocas simbólicas porque ele está marcado racialmente? Como que faz diante do sofrimento que isso causa? Né? Bom, a psicanálise, depois de Fanon, vai ter que se prestar a entender esse processo e, portanto, levar em consideração que esse processo organiza uma forma de sofrimento psíquico que a própria psicanálise ou o mainstream psicanalítico ignorou. E esse me parece ser a nossa tarefa. Né? Depois de Fanon, não dá simplesmente para repetir, né, essas formas do sujeito descentrado da psicanálise. É preciso pensar a especificidade de onde emerge o sujeito. Portanto, é preciso voltar àquilo que a psicanálise deixou de lição mais profunda, que é a abertura radical dos seus próprios pressupostos lógicos para a escuta do sofrimento. Bom, era isso que eu tinha, gente. Agora eu acho que a gente pode conversar. Quero agradecer, Douglas, pela fala, várias questões, e vou abrir para vocês quiserem fazer alguma pergunta, abrir o debate, né? Só levantar a mão e eu vou deixar para os outros. Já falei bastante hoje, mas muito obrigado, Douglas. Acho que trouxe inquietações que são fortes, atuais, se não na nossa vida, né? Na nossa vida, na clínica, em diversas dimensões. Teve algumas pessoas que fizeram pergunta no chat. Se vocês quiserem, pode abrir o microfone e falar, fiquem à vontade. Pode falar, Guilherme. Acho que os dois colegas, o Carlos e o Pedro, já tinham feito perguntas, se eles quiserem fazer antes da minha colocação. Acho que pode falar, e aí fica como próximo da fila. Tá. Douglas, primeiro, grandiosíssimo prazer, né, em ouvir, né, a tua fala. Acho que eu venho encontrando muito eco daquilo que eu pretendo, né, pesquisar e trabalhar justamente nas obras de Fanon. E uma coisa que me chama muito a atenção, até mesmo do que eu vi, né, das coisas que você tem produzido, é uma coisa que eu também vejo bastante na obra de Foucault, né, a ideia de que o europeu, ao necessitar se autorrepresentar, ele cria a representação de um outro também, né? Só que ele não vai reconhecer esse outro como outro, mas como um objeto, né, de interação. E Foucault vai situar isso, principalmente na luta de raças, né? Ele vai falar assim, olha, teve um momento lá que eles precisaram se justificar e buscaram lá uma origem, né? Uma origem das raças. Isso vai ter o seu ápice no Estado nazista, etc. E é muito interessante que quando eu leio a obra de Fanon, ele traz algumas notícias importantes sobre isso, né? Esse branco que cria um outro, né?
e um outro identitário que ele vai chamar de negro, né? E como esse sujeito sobredeterminado, né, carrega consigo esses significantes dos quais ele nem sabe de onde veio, né? Ele é obrigado a aceitar essa identidade imposta sobre ele, né? E como isso dá notícias desse trauma racial, né? Então, quando a gente está falando sobre esses novos desafios da psicanálise frente, né? As inquietações e as tensões que o Fanon deixou para a gente, acho que está justamente como que a gente escuta, né? Esse sujeito traumatizado de uma ordem racial. Como que a gente escuta esse sujeito? E até o Bruno ele toca num termo que eu acho bem importante, né? Essa outra gramática, né? Que parece nos fugir aí dentro da psicanálise tradicional, né? E fiquei interessadíssimo, né? No teu trabalho, principalmente ver que você escreveu um livro sobre a questão do identitarismo, né? Fiquei empolgado para poder fazer essa leitura depois, porque eu acho que tem bastante coisa lá que pode ser propícia para esse debate, né? Mas eu acho que é um pouco disso, né? Que eu queria trazer, não exatamente uma pergunta, mas, enfim, uma observação que eu achei importante da tua fala. Bom, tem uma questão ali a oposição formal entre identidade e sujeito na obra de Lacan. Me parece que sim, né? Se eu entendi a pergunta, né? Existe sim, né? Quer dizer, a identidade ela só pode ser produzida para Lacan num registro do imaginário, né? O ponto é que, de certo modo, assim, precisamos salvaguardar realmente essa força da forma de pensar o sujeito que a psicanálise tem, né? Eu acho necessário. Só que também é necessário a gente entender que esse sujeito livre, esse sujeito desidentificado, é o sujeito branco europeu, né? E aí, essa é a tensão. Nós temos um legado histórico, né, que racializou a humanidade, né? E nessa racialização distribui os lugares, né, de, de das formas como o trabalho é instituído até as formas como o direito é distribuído, né? A racialização, ela organiza o imaginário. E aí tem uma questão que a gente pode tensionar, que eu acho importante a gente tensionar, né? Será que essa identidade racializada, ou mesmo a identidade de gênero, ela atua no nível imaginário ou ela atua no nível simbólico? Né? Porque me parece que há algo para fora da França, né, que organiza essa identidade como algo estruturado simbolicamente. Enfim, isso é uma das questões que a gente... Essa é só uma, quer dizer, só essa questão a gente já ia... Né? O que ia desabar aí? Né? Então percebam que tem bastante questões para nós. Tem bastante questão para desabar, né? Uhum. Ana Paula, pode falar. Depois, o Pedro. Ai, Douglas, assim, muito bom. Gente, eu não sou psicanalista, tá? Mas eu sou psiquiatra. Enfim, e eu li seu livro, Douglas, para mim, né, foi assim, né, tá aqui. Uma das melhores coisas, assim, foi a melhor coisa que eu li esse ano, a quantidade de coisa que eu aprendi. E aí a minha dúvida então, gente, eu vou fazer a pergunta de um lugar tão diferente, então peço licença aqui, mas é o seguinte: se isso que a gente fala a partir da racialização também pode ser olhado em relação a sermos colonizados. Então, de repente, se, né, o fato tem alguma coisa que é ali colocada na cor da pele, que não importa onde você esteja, que ali não, né, não tem como não se colocar, mas em relação à questão de sermos colonizados, se isso também
vale para isso que Fanon fala. Obrigada. Douglas, está mutado. Bom, vamos lá. Tem uma questão acerca do ser colonizado, que é o seguinte, né? Vou dar um passo atrás para dar dois na frente, como dizia o homem, né? É, quando a gente pensa na linguagem Lacan, há duas formas de pensá-la, né? Essa forma da linguagem nesse céu etéreo, né? Que é o pressuposto fundamental do inconsciente, né? Só que ela fica lá no céu, como se a linguagem fosse um dado atemporal. Tem uma outra forma da linguagem que é pensar a linguagem nas contradições históricas. Pensar a linguagem nas contradições históricas para nós é muito importante pelo seguinte, né? Se a linguagem é pressuposto do inconsciente, como diz Lacan, né? Quer dizer, o inconsciente se formula porque nós temos a linguagem. Né? E se ela é o pressuposto do inconsciente, e se essa linguagem é historicamente organizada, significa que a forma como o inconsciente se regula vai ser marcada pelas contradições históricas. Né? Ou seja, são as mudanças históricas que vão organizando a forma como a gente deseja, né? Como a gente se vê, como a gente se relaciona. Né? E aí tem uma questão fundamental aí, que é essa linguagem, para além dela não ser etérea, ela é contraditória, né? E ela organiza formas de intersubjetividade que se alteram e que são capturadas pelos significados que a própria linguagem dá. O que eu quero dizer, enfim, trocando em miúdos, né? Se nós temos uma estrutura racista, racial, que organiza o modo pelo qual a gente vive, né, o modo pelo qual a gente produz e reproduz a vida social, se o racismo ele não se torna uma anomalia ao próprio modo de reprodução social, mas se torna a forma como o modo social se torna de pé, né? Significa também que esse racismo vai estruturar as nossas formas inconscientes de organização do desejo. Mas significa mais ainda, né, que há uma hierarquização, e aí eu volto para o tema do colonialismo que você trouxe. Né? Há uma hierarquização de quem é o verdadeiro homem, de quem é a verdadeira mulher, e como todos os racializados ou não vão querer estar no lugar desse verdadeiro homem e dessa verdadeira mulher. Né? Isso significa o quê? Que em termos de colonização, né, e das heranças coloniais, nós todos somos atravessados, e aí primeiro, a racialização, ela é metamorfoseante, né? Quer dizer, o próprio racismo e racialização, elas mudam de acordo com as contradições históricas. Né? Quer ver um exemplo assim, de bate-pronto? Ucrânia. Ucrânia hoje e Ucrânia na Segunda Guerra Mundial. Né? Ucrânia na Segunda Guerra Mundial eram povos eslavos. Portanto, não tão sujeitos quanto os europeus. Portanto, podiam ser exterminados. Que é o que o Hitler vai fazer. Né? Ele vai ficar com os colaboracionistas na Ucrânia, mas vai, enfim, é uma guerra de extermínio no lado leste do Ocidente. Quer dizer, os eslavos não são vistos como pessoas. Né? Ucrânia 2025, né? Eles não são vistos como eslavos nem como inferiores, né? Dessa vez são os russos, que são brutos, né? São muito brutos, né? Brutamontes e etc, etc. Né? Gaza, né? Um exemplo, assim,
né? Os racializados de ontem são os que exterminam racializando hoje, né? Então, veja, essa forma colonial de organização de sentido, de dizer quem é ser, quem é sujeito, quem não é, estrutura as formas de violência, estrutura as formas da nossa própria intersubjetividade, né? E aí eu acho que tem um ponto, né, que é como a racialização ela vai se metamorfoseando mesmo, né? Por exemplo, na Bahia, eu sou visto como um mais branquinho, né? Mas no Paraná, eu sou visto como negro, né? Então, enfim, isso vai causando uma fantasmagoria, né, que interdita, ao fim, as nossas trocas simbólicas, as nossas possibilidades de encontro, né? Interdita, mas não determina. Elas são possíveis, mas marcam a nossa forma como a gente lida. E aí, bom, já que você é da psiquiatria, você deve saber muito bem o dado assustador de uma mulher negra que chega no hospital e uma mulher branca e a diferença. Então, veja que isso marca de maneira efetiva a nossa relação com a vida, né? E aí, enfim. Pode falar, Pedro. Então, primeiro, muito prazer, Douglas. Eu estou prestes a ler o seu livro sobre identitarismo, está aqui na pilha, aqui na fila, né? E está sendo muito interessante te ouvir assim, mas ao mesmo tempo essa coisa, né? Esse debate que é muito moderno, assim, que é uma tentativa talvez assim da psicanálise de produzir essa reconciliação, assim, sabe, entre sujeito e indivíduo, assim, né, dentro da clínica. E aí é isso, assim, isso tem sido objeto meu de pesquisa no mestrado, e então é muito difícil até de formular uma questão sobre isso, mas, assim, pegando um gancho no que você está falando, eu acho que tem duas categorias que, pelo menos nas minhas investigações, têm dificultado muito, né, entender qual que é o lugar do sujeito, por exemplo, dentro do ensino do Lacan, né, dentro da psicanálise lacaniana, né, e por isso que eu faço a pergunta se existiria uma oposição formal, né, no sentido assim, isso, em que momento, né, e a serviço de que isso está presente, sabe, naquilo que o Lacan entende como sujeito, sobretudo porque eu percebo que existe um certo esforço do Lacan do jeito dele, mas de reintroduzir esse sujeito na história, né? Principalmente a partir do Hegel ali, talvez, mas de desontologizar, sabe, esse sujeito, sabe? E isso, eu acho que ele usa a linguagem, acho que ele usa a questão do discurso muito nisso também, assim, sabe, de substancializar esse sujeito também. E eu acho que isso produz um tipo de esvaziamento em que, aparentemente, a questão, veja bem, pelo menos no que eu tenho entendido, não necessariamente da raça, né, mas do corpo, sabe? A questão do corpo, ela começa a ser entendida de uma outra forma no discurso desse sujeito racializado que sofre, sabe? Que isso tem um sofrimento atravessado por essa racialização, sabe? E aí, eu estou usando o seu gancho porque esse seu exemplo é muito esclarecedor nesse sentido, né, bom, a racialização não é necessariamente do campo do corpo biológico, né? Talvez ela esteja muito mais no campo do discurso, da discursividade mesmo, assim. Então, assim, tô falando isso, né, porque isso vai criando novos problemas, né, no trabalho clínico, porque na medida em que um psicanalista lacaniano está ali, de certa forma, para esvaziar o sentido de um discurso que está sendo produzido, que está sendo racializado, como é que a gente também pode ser justo, né, ético, mas não no sentido de um salvamento daquele indivíduo, mas de entender que esses processos raciais, sociais, políticos, de classe, de gênero, também atravessam as formas de subjetivação desse sujeito, sabe? E que hoje em dia, 2025, é praticamente impossível você conceber a possibilidade de uma sujeição que não seja social, sabe?
Uhum. E aí isso cria novas contradições, né? Bom, se não é sujeição social, como pode não ser ontológico isso? Como é que isso pode ser uma antifilosofia, sabe? Uhum. Então, assim, é isso, problemaço, né? Tem um ponto aí que eu acho que tem uma questão que é importante a gente ser honesta com ela, que é o problema do racismo não se resolve na clínica, né? Então, e tendo honestidade com isso, a gente percebe que sim, é preciso esvaziar, né, os sentidos que organizam a neurose do indivíduo racializado, do sujeito racializado, né? Só que o esvaziamento dessa neurose tem que vir acompanhado por outra coisa, né? E aí a clínica não dá conta. Essa outra coisa é a transformação social. Então, então, então é o seguinte, bom, você pode entender, você pode, sei lá, ir para o seu divã e te perceber, né, que o guarda, ele não tá sendo só filha da puta porque tá te seguindo, né, enquanto você tá dando a sua volta lá no mercado, né, mas é porque há uma estrutura que organiza, né, uma base de exclusão racial que faz com que o guarda esteja atrás de você. Nossa, lindo, maravilhoso, né? Tá, pelo menos você não vai ficar com tanto ódio do guarda, você vai ficar com ódio da estrutura e que permite que o guarda te siga. Nossa, maravilhoso. Mas isso não significa nada do ponto de vista da sua experiência. Quer dizer, é preciso acabar com um mundo em que isso é possível. E é por isso que o Fanon, cara, tá preocupado com a clínica, mas ele tá preocupado com a política, né? Então, esse é o ponto para nós, assim, como que a gente supera, né, esse estado de coisas que dá condição de possibilidade para que o sofrimento racial se torne naturalizado. Esse é o problema para Fanon, né? O que não, entenda, o que não inviabiliza a potencialidade da clínica, né? A clínica é possível, é importante que a gente esteja pensando essas questões, mas, né, o racismo não se cura no divã, né? É com outra coisa. O Eu, eu, fogo para eu queria pensar com o fazer, Baldwin. queria fazer só uma réplica rápida aqui, né? Porque é isso, assim, mas você percebe como é delicado e espinhoso, assim, principalmente diante de um certo esforço que uma parte do nosso campo tem feito de não de politizar a psicanálise, porque ela sempre foi política, né? Não necessariamente foi um campo progressista, assim, mas sempre houve posições, articulações, disputa de poder dentro da estrutura institucional da psicanálise. Mas quando a gente tenta trazer agora isso para um campo outro, que não mais o dessa falsa neutralidade, é difícil discutir isso. Que o ímpeto, primeiro, é de fazer do setting um espaço um espaço de subversão, né, total do sujeito, sendo que me parece que a subversão já foi feita, né, em algum sentido. E aí, não sei, talvez descobrir novas formas, né, de encaminhar para que um guarda, pelo menos, é isso, né? Tem um paciente meu que ele falou assim, bom, ele é fissurado com essa coisa do capitalismo, tudo é capitalismo, tudo. Aí ele chegou esses dias e falou, bom, olhei para um prédio esses dias e finalmente era só um prédio, né? Não era toda uma estrutura essa. Então acho que tem um pouco disso também, assim, sabe? Vou passar a palavra para Ana Paula e depois para o Douglas finalizar.
Quero agradecer todo mundo. O debate está muito bom. E aí vou abrir para Ana Paula agora para a gente ir para o encerramento. Pode falar, Ana. Na sua última fala, Douglas, né, quando você fala da diferença do analista no setting e fora dele, eu lembro muito, não tem como não lembrar, quando Isildinha fala que a clínica não é um lugar de fazer militância política. E é quando você fala, né, não vamos exterminar racismo na clínica. Mas, quando você traz Fanon, eu lembro de uma frase de Fanon que ele diz: um homem branco é um homem. Um homem negro, ele é categorizado um homem negro. E isso me fez lembrar, nas minhas épocas mais antigas, de primeiro contato com o feminismo, na época da graduação, quando eu leio Virginia Woolf. E aí eu pego um texto dela que assim me atravessou, que ela está falando, né, das condições de escrita de uma mulher em sua época. E ela traz, né, ela dialogando, né, com os outros, com artistas e com escritores da época, e ela fala que os homens não precisavam se preocupar com o barulho do cachorro que late, com a panela que está ali, etc e tal, e depois tem uma parte do livro que ela diz assim, isso marcou bastante. Agora, eu tenho uma vantagem, que enquanto mulher, eu posso passar por uma rua e olhar uma mulher negra muito bela e não sentir o desejo de torná-la inglesa. Eu parei ali naquela leitura e fiquei questionando, né? Que tipo de feminismo ela estava falando. Anos mais tarde, quando eu tenho contato com a leitura de Fanon e com o meu contato atual com Isidro Batista Nogueira, eu lembro, né, de Constituição do Sujeito Negro. Uhum. E tanto Fanon quanto Isildinha questionam o próprio estatuto que está entre indivíduo e sujeito, na tradição psicanalítica. Inclusive, Isildinha, mais especificamente, em sua tese de doutorado, ela vai trazer conceitos filosóficos e sociológicos do que consiste sujeito e do que consiste indivíduo. E aí ela vem trazendo, né, do sujeito negro enquanto sujeito desejante, mas a sociedade o vê, né, como sujeito desejante, como um sujeito, ou um indivíduo negro que é reduzido à sua cor. E não tem como não falar disso e dessa diferença conceitual entre indivíduo e sujeito, porque são conceitos de fato diferentes, porque isso se infiltra na constituição do eu. Como não falar de constituição do eu na psicanálise? E aí, partindo disso, né, dessa inquietação, que eu deixei essas duas perguntas aí no chat. Deixa eu abrir aqui. Posso ler para você também, se for mais fácil. Por favor. Então, assim, né, lancei essa provocação e essa inquietação, né, do meu primeiro contato com o feminismo, obviamente. O primeiro contato foi Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, mas depois que eu leio Angela Davis, Patricia Hill Collins, a minha visão do mundo e da mulher muda bastante. E aí, quando eu entro na psicanálise, que eu me deparo com Isildinha, e que no fim da sociologia eu me deparo com Lélia, eu penso agora, né, junto com vocês, como pensar o sujeito negro sem reduzi-lo ao indivíduo que o discurso colonial produziu, mas também sem apagá-lo na abstração universal do sujeito, do inconsciente, porque em cartel psicanalítico, uma vez, perguntando sobre essa diferença de indivíduo e sujeito, eu recebi a resposta: interessa-nos para nós, da psicanálise, o sujeito do inconsciente. Bom, essa pergunta é a pergunta de milhões, né? Porque eu acho que tem... Então, você sabe que... Acho que uma das maneiras, dos caminhos, né? É a gente confrontando justamente o tema da identidade. Tá?
Porque o sujeito do inconsciente, esse sujeito universal, né, da abstração, ele é um sujeito desidentificado, né? E o ponto é, tá, esse sujeito desidentificado, quem é, ao fim e ao cabo? Porque o sujeito negro não é desidentificado, né? Então, acho que uma das portas, talvez seja a gente reconduzir a pergunta, né? E eu acho que, ainda que haja resistência, né, dos psicanalistas a lidarem com a questão, o fato é que a gente precisa também fazer o combate, me parece, da, de desnudar que a linguagem ela é marcada pelas contradições históricas. Né? Uhum. Por quê? Porque aí a gente recoloca a pergunta, né, dessa especificidade de um sujeito, porque aí tem uma questão também, né? A gente não pode. Eu acho que a sua pergunta é muito boa, porque, pelo que eu entendi, esse indivíduo que você está via Isildinha propondo, né? Ele é um indivíduo quase marcado pela ausência de autodeterminação, né? Ao passo que o sujeito do inconsciente é esse sujeito da indeterminação, portanto ele se autodetermina, né? Então, eu acho que tem um jogo aqui, né, para a gente nem perder, né, a especificidade histórica que compôs o sujeito racializado, né, Uhum. nem é, regredir, vou usar essa palavra perigosa, né, o sujeito racializado a essa forma individual. Né? Então, o ponto é que o sujeito racializado, ele é um sujeito. Né? E aí, como que a gente pensa as formas de identificação desse sujeito racializado numa sociedade que tolhe a possibilidade de trocas simbólicas desse sujeito? Que eu acho que a Isildinha faz isso muito bem quando ela vai tratar a cor do inconsciente. Né? O que a Isildinha está falando é isso. Olha, gente, o inconsciente tem uma cor. Né? Essa cor é definida pelas formas de constituição das próprias identidades engendradas pelo colonialismo. Né? Então, tem algo aí pra gente. E A Cor do Inconsciente é um livro que vem depois, mas muitos anos depois da defesa da sua, né, da sua tese de doutorado. E aí eu ouso dizer mais, que é a segunda pergunta, né? Que depois de Zildjian e Fanon, como sustentar uma escuta que reconhece a cor do inconsciente, sem cair justamente no que você falou agora há pouco, que é numa política de identidade, mas como também não cair na política de identidade sem negar o peso histórico da constituição de cada sujeito. E eu não estou falando só do sujeito negro, é uma coisa até que eu venho lendo bastante e me peguei numa angústia, é que existem vários sujeitos racializados, isso corpos, que é uma coisa, inclusive, que eu ouvi da Isildinha, não é só um sujeito racializado, existem corpos racializados. Que corpos são esses? Aqui no Brasil, os corpos racializados são os corpos negros, mas também não se falam dos indígenas, assim como não se fala no Oriente, nos indianos, nos japoneses, que também são corpos racializados. E digo mais, o povo judeu é um povo amplamente racializado e com inúmeras etnias. O povo judeu não é um povo só, né, que equivocadamente no Brasil e no Ocidente acha que o judaísmo é uma coisa só, quando não é. Uhum. Bom, eu acho que essa sua questão tem eu vou, né, fazer enfim, vou fazer uma indicação bibliográfica. Né?
que bom, você já deve ter lido, Ana Paula, mas para quem não leu, eu acho importante, que é o terceiro capítulo do Pele Negras Máscaras Brancas, em que Fanon vai abordar o homem de cor e a mulher branca. Uhum. Esse para mim é um capítulo muito importante porque ele traz algumas lições importantes. Uma dessas lições é que não é porque o indivíduo é racializado imediatamente o problema, o sofrimento desse sujeito imediatamente se correlaciona com o racismo. Né? O que Fanon tá nos dizendo aí quando ele coloca essa conclusão? Que aí, bom, acho que todo mundo aqui vai ter que ler para saber, né? Mas o que Fanon evoca quando ele coloca essa conclusão é a ideia de que há uma abertura para o sujeito em que no espaço clínico nós devemos ser grandiosos o bastante a essa abertura através da escuta. Né? Então, tem um ponto ali para Fanon que é muito interessante, que é, bom, há uma indeterminação própria ao sujeito, seja ele racializado ou não. Né? A forma como a gente vai fazer a escuta é no 1 a 1. Né? Entender as demandas que esse sujeito traz e podem estar vinculadas às demarcações racializadas que ele projeta no seu próprio corpo ou não. Mas isso é um esforço clínico singular, que marca uma posição do 1 a 1 mesmo. Né? Então, claro que essa resposta, Ana Paula, parece ser muito evasiva, né? Mas ao mesmo tempo ela tem uma dimensão muito provocativa, que não é só porque o indivíduo é negro que entra no seu setting clínico que o sofrimento dele está imediatamente vinculado à racialização. E isso é bom lembrar, porque senão a gente objetifica esse sujeito e objetifica também a nossa escuta. Eu acho que é por aí. E Quero é agradecer imensamente. não suscita o significante, a gente fica preso na história do sujeito conforme aquilo que a gente acha que é a história do sujeito. Uhum. Já olha o sujeito como... Exatamente. A gente objetifica, né? Quero agradecer ao Douglas mais uma vez por ter vindo. Foi muito bom. A todo mundo que ficou até aqui, né? Ou que não, por algum motivo teve que sair, depois vai assistir, você que estiver assistindo agora, enfim. E portas abertas, sempre que você quiser voltar para a Associação Falacer. Quem quiser conhecer mais também da associação, tem o perfil lá no Instagram, e a gente está com um grupo de estudo sobre a transferência, né, que é um tema clínico sobre alguns vieses diferentes, e evidentemente esse também se coloca, a questão racial, mas eu gostei muito, particularmente dessa não conclusão, para não concluir, que o Douglas traz, mas de indicar leituras para a gente continuar, né? E, ao mesmo tempo, fazer um convite à Sociedade Psicanalítica Online, vai desenvolver uma atividade muito interessante com essa questão, da questão racial, a psicanálise e a racialização, que vai ser dia 20, 20 de novembro, no dia da consciência negra. Então, acho que é um outro espaço que a gente também vai continuar produzindo, tensionando, acho que mais produzir, né? Eu acho que é procurar fazer laço e elaborar tensões. Eu, pelo menos, né? Acho isso. Então, agradeço todo mundo que participou, em especial ao Douglas, e em breve a gente se encontra pessoalmente. É isso. Uma última indicação: A Raça no Divã. Acabou de sair o livro. Acho que esse livro é importante. Legal. De quem?
Ah, eu esqueci o autor agora. Não, Tá na é. N-1. Mas Tá. não é um autor beside, assim. Não, e por isso mesmo que eu pensei, né, para Exato. divulgar. Mas legal, vou procurar, depois vou divulgar nos grupos. É isso. Valeu, gente. Obrigado.